Irmãos, eu gostaria de iniciar a exposição de hoje com uma pergunta que deverá ser respondida a cada um de nós até o final dessa exposição. Eu quero que você responda essa pergunta. Eu vou chamá-los aqui no final para cada um dar a resposta. Não, é brincadeira, irmãos, não farei isso, jamais farei esse constrangimento aí aos irmãos. É só para você pensar agora, brevemente, em qual seria a sua resposta, para no final nós podermos aí pensar melhor sobre essa questão e aí então ter uma resposta mais clara. Eu gostaria de saber de você se você já passou pela experiência pentecostal. Vou dar alguns segundos para você pensar nisso. Você já passou pela experiência pentecostal? E eu não faço ideia do que passou na sua cabeça neste momento. Mas eu tenho certeza que, sem uma explicação melhor, essa pergunta pode trazer as respostas das mais variadas. Cada um pode pensar em um tipo de experiência pentecostal, talvez naquilo que vivenciou em outras igrejas, talvez com algum tipo de pensamento sobre algo que ouviu falar sobre o assunto, eu não sei. É difícil que chegamos a uma resposta homogênea sem nós definirmos primeiro o que é uma experiência pentecostal. O que eu quero dizer com isso? E hoje no texto nós vamos falar sobre isso, falar sobre a experiência pentecostal. E eu estou me referindo aqui a uma experiência que nós encontramos narrada lá em Atos 2, que foi a primeira experiência pentecostal, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus e então passou a habitá-los e a capacitá-los de forma permanente. É isso que nós falamos de experiência pentecostal, aquilo que aconteceu no relato do Pentecostes lá de Atos 2, o Espírito Santo descendo sobre os discípulos, habitando neles e capacitando eles para uma obra. E de acordo com o que o próprio apóstolo Pedro fala sobre este evento, ele diz que aquilo que aconteceu lá em Atos 2 foi algo predito no passado por profetas. E aí ele cita o profeta Joel. E nessa citação, você encontra a citação lá em Atos 2,17, ele diz assim, citando o profeta Joel: "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade." Então, a experiência pentecostal de Atos 2 fala sobre o derramar do Espírito Santo. O momento em que o Espírito Santo passaria a habitar de maneira permanente no coração do homem. Isso foi profetizado no passado. Era algo fundamental e fazia parte fundamental de uma nova aliança que Deus prometeu ao seu povo. E isso começa a ser cumprido, não completamente ainda, mas se inicia o cumprimento dessas profecias lá em Atos 2. Hoje, no texto que nós veremos, nós teremos mais um episódio importante acerca deste derramar do Espírito. Nós veremos aqui a experiência pentecostal dos samaritanos. É uma experiência similar àquilo que os judeus experimentaram, os primeiros discípulos, lá em Atos 2. Irmãos, esse é um texto que possivelmente você já leu, a maioria de nós aqui cristãos já há algum tempo, já lemos o livro de Atos, e talvez não chame tanta atenção numa primeira leitura, mas nós veremos o quanto há questões aqui bem importantes a serem trabalhadas, coisas que talvez você nem imaginava na sua leitura, nunca passou pela sua cabeça, que tinha tanta informação em um texto só. Eu digo que tem sido um desafio para mim trazer exposições mais curtas, porque tem tanta informação nos textos e eu quero ao máximo esmiuçá-lo, daqui uns dias eu vou estar expondo um versículo por vez, porque cada vez eu vejo lá, quando postam no YouTube, eu digo, meu Deus, foi 1h10, coitado dos irmãos, ficaram 1h10 me ouvindo. No início da igreja era 45, 50 minutos. Eu digo, daqui a uns anos nós estamos 2 horas aqui dentro, fechado, ouvindo a palavra. Mas amém, Se for a palavra, tudo bem. Então acompanhe comigo a leitura dos versos 14 a 17. Preste bastante atenção na leitura, depois mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos trabalhar aqui vários pontos importantes do texto. Então diz assim a palavra do Senhor: "Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Irmãos, é um texto aparentemente simples, mas ele apresenta aqui vários desafios. Algumas tradições, algumas doutrinas e práticas foram criadas dentro da igreja cristã com o passar do tempo, usando com base esse texto aqui. Por exemplo, se você vem de um contexto católico romano, você deve lembrar da crisma. Talvez você tenha passado pela crisma, o sacramento da crisma. E a crisma, dentro do catolicismo romano, é algo que é extraído aqui desse texto. Nós falaremos sobre isso. Há uma outra prática aí já no meio evangélico de realizar orações com imposição de mãos. Também você já deve ter visto ou deve saber que existe essa prática, né? As pessoas orar, o pastor vai e impõe as suas mãos sobre alguém e ora com imposição de mãos. Também vem daqui. Então nós temos aqui algumas questões importantes para lidar. Nós queremos ver, e aqui eu vou explicar isso ao longo do texto, se esse texto de fato nos dá base para essas práticas, se são coisas que nós devemos seguir ou não. Então, se nós não tivermos cuidado com isso aqui, com esse texto, se nós não analisarmos ele de uma maneira cuidadosa, nós podemos certamente cair em equívocos ou começar a praticar coisas que a Bíblia nunca mandou nós praticarmos. Então, dentro disso, irmãos, dentro desse cuidado que nós devemos ter com esse texto, eu quero destacar 3 coisas extremamente importantes que nós temos que compreender aqui, para que a gente possa interpretar esse texto de forma correta e, consequentemente, não cair em erros. Primeiramente, nós temos que compreender que o que Lucas está nos descrevendo aqui não é uma situação normal. Existe aqui uma anomalia acontecendo neste relato do texto. Existe uma anomalia nessa conversão dos samaritanos. E nós temos que entender o que é essa anomalia. Depois, nós temos que dar muita atenção ao contexto histórico e cultural. E eu sempre digo, se isso já é importante num texto, qualquer texto que seja, isso já é importante, nós sempre temos que interpretar de acordo com o contexto histórico, gramatical, literal, e o histórico envolve as questões culturais. Se isso já é importante, qualquer texto aqui é ainda mais crucial nós entendermos o que está acontecendo neste momento da história, o porquê está acontecendo assim. E por fim, irmãos, eu preciso destacar para vocês, eu quero que vocês entendam o papel específico desempenhado pelo apóstolo Pedro neste momento inicial da história da igreja cristã. Nós veremos que aqui nesse texto estão se cumprindo algumas palavras que Jesus disse a Pedro. E nós temos que entender isso. Ao levarmos em conta esses 3 pontos, a anomalia, o contexto histórico-cultural e o papel do apóstolo Pedro aqui, eu tenho convicção que o nosso entendimento desse relato vai ser muito mais preciso. Tenho certeza que você vai olhar para o texto e vai dizer, nossa, eu nunca tinha visto isso, realmente, olha só, agora faz sentido. E isso, consequentemente, nos protege do erro, nos livra de praticarmos coisas que o Senhor, que Deus jamais pediu que nós praticássemos. Então nós vamos começar aqui entendendo a anomalia do texto. O que é uma anomalia? Uma anomalia nada mais é do que uma anormalidade. Algo está ocorrendo aqui que não era algo normal. O que está ocorrendo aqui não era o esperado. Deveria ter acontecido de outra forma. E onde nós encontramos essa anomalia no texto? Nos versos 15 e 16. Repare ali os versos 15 a 16. O texto diz, Lucas está nos relatando aqui, né? Chegando ali, quem estava chegando ali? Os apóstolos Pedro e João. Chegando ali, o que eles fizeram? Oraram por eles. Para o quê? Para que recebessem o Espírito Santo. E aí Lucas justifica. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então repare bem o que Lucas está nos contando aqui.
Ele está dizendo que, embora os samaritanos tivessem recebido a pregação de Filipe com fé, com confiança, eles acreditaram no que eles ouviram de Filipe sobre Jesus, sobre a morte do Messias, sobre a ressurreição. Eles, inclusive, confessaram essa fé publicamente por meio do batismo. Eles seguiram o rito, confiaram, creram, foram batizados. Mas nenhum deles havia recebido o batismo do Espírito. Lucas diz, olha, nenhum deles foi habitado pelo Espírito até aquele momento. E quando você repara no texto que Lucas ele registra essa forma de uma maneira a justificar o que está acontecendo, repare ali no verso 15, eles oraram, receberam, e aí no início do verso 16, pois, ele diz, olha, eles foram lá, oraram para que eles recebessem o Espírito, mas por que isso aconteceu? Essa seria a dúvida de qualquer um. Eles foram lá, mas eles já tinham sido batizados. Mas os apóstolos foram lá e oraram por eles para eles receberem o Espírito. Mas por que isso aconteceu, Lucas? Como que isso foi acontecer? Isso não é normal. E aí Lucas diz, pois o Espírito ainda não havia descido sobre eles. Vocês percebem que há uma justificação de algo que está acontecendo ali? Eles creram em Jesus, eles confessaram publicamente a fé, mas eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Isso claramente era uma anormalidade. Isso precisaria de um bom motivo para ter acontecido. Precisaria de uma justificativa. E é isso que Lucas faz, ele justifica o porquê daquilo. Mas antes de prosseguir, irmãos, é preciso entender e estabelecer qual que é a normalidade. Qual que é o normal de se acontecer? O normal, de acordo com o ensino do Novo Testamento, sobre receber a habitação do Espírito Santo, é que todo aquele que crê em Jesus, toda pessoa que confessa a Cristo como Senhor das suas vidas, como Salvador, suficiente Salvador, todo aquele que faz isso de coração, com entendimento, essa pessoa já recebeu o Espírito Santo no momento da sua conversão. É o Espírito Santo que nos conduz para o arrependimento. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de entendermos que somos pecadores. É o Espírito Santo que nos concede a fé em Jesus. Sem o Espírito Santo, isso é impossível. Por quê? Porque, de acordo com o ensino do Novo Testamento, o homem está de que forma? Morto em delitos e pecados. O homem é incapaz de ir até Deus se não for o Senhor o trazendo por meio do seu Santo Espírito. Irmãos, isso sempre foi assim. O convencimento do Espírito que leva uma pessoa a se arrepender e buscar a Deus sempre foi uma ação do Espírito Santo na vida de alguém. Mesmo no Antigo Testamento. O que ocorre de diferente a partir da morte e ressurreição de Jesus, mais especificamente o que ocorre de diferente a partir de Atos 2, é a habitação permanente do Espírito dentro do homem. Isso era uma promessa da nova aliança que Deus estava começando a cumprir. Gravarei a minha lei no coração. Lembram das profecias? Jeremias, Ezequiel. Ezequiel diz, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Essa ação de Deus mudando a natureza humana, dando o seu espírito, convencendo de maneira permanente, gravando no coração, é isso que ocorre agora no Novo Testamento. E aí eu gostaria de abrir em um texto de 1 Coríntios com vocês. Se você puder correr a sua Bíblia um pouquinho mais à frente, depois de Atos você encontra Romanos e já encontra 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, é um texto que nos diz de uma maneira bem clara que todo crente, ele é habitado pelo Espírito Santo e unido em um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13. Olha só como todo crente, ele recebe o Espírito Santo.
Ele é batizado com o Espírito Santo no momento em que crê. Não há diferença entre cristãos. Todos recebem o Espírito. Acompanhe comigo a leitura, diz ali. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ele faz uma analogia do corpo com a igreja, com a união dos cristãos que estão unidos a Cristo. Ele fala, olha, o nosso corpo tem muitos membros. Tem membros diferentes, né? Nós temos o braço, a perna, o dedo, temos os órgãos internos, mas todos fazem um corpo, um só corpo. Não tem divisão. Eles são diferentes, mas são um. E então ele compara com a igreja. Há muitos membros no corpo da igreja. Nessa união que Cristo faz, né? nessa igreja invisível, que é a união de todo crente. Cada membro é importante e eles formam um só corpo. E ele continua, pois em um só Espírito, somente alguns foram batizados. É isso que diz o texto? Não. Em um só Espírito, todos nós que fazemos parte da igreja, fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer samaritanos, quer brasileiros, quer japoneses. Todo crente faz parte deste corpo, unido em um mesmo Espírito. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Ou seja, esse texto aqui de 1 Coríntios, ele afirma claramente que todo crente ele foi batizado, unido ao corpo de Cristo, no momento em que ele bebeu do Espírito. E aqui, quando Paulo fala beber do Espírito, é basicamente um sinônimo para receber o Espírito, para ter o Espírito habitando em nós. Essa é a ideia. Além deste texto, irmãos, nós não temos em lugar algum nas Escrituras qualquer exortação que seja de que nós devemos buscar o batismo com, no ou pelo Espírito. Não há uma única exortação que nós devemos fazer isso depois do batismo nas águas, depois de confessar publicamente. Não há uma única exortação de Deus dizendo, olha, depois do batismo que você confessar publicamente a sua fé, busque um outro batismo. Não há isso. Não há uma única exortação nesse sentido. Ou seja, não existe nenhum único crente, depois de Atos 2, que não tenha recebido a habitação do Espírito na sua vida. Não há. Todo crente verdadeiro, ele recebeu o Espírito e ele está habitando dentro dele. Carece de qualquer base bíblica a ideia de que existe uma segunda bênção na nossa vida, que vai ocorrer depois do nosso batismo cristão. Não há base bíblica. E aí você pode voltar lá para Atos. Mesmo que alguém diga, mas pastor, nós temos o texto de hoje, que diz ali que eles foram batizados, mas eles não tinham Espírito. É por isso que nós temos que entender esse texto dentro do contexto. Ele tem um porquê, isso aqui é uma anomalia. Não era para ter sido assim. Mas foi necessário acontecer desta forma, é isso que nós vamos entender. Então, diante do que a Bíblia nos ensina, fica claro, diante do ensino do Novo Testamento sobre a habitação do Espírito, que o texto de hoje é algo anormal, é algo que fugiu da normalidade. E é por isso que Lucas vem aqui justificando-as. Ele justifica o que está acontecendo. Ele justifica a presença dos apóstolos ali. E isso é uma clara evidência de uma anormalidade no texto. Então essa é a primeira coisa que nós temos que compreender aqui, sobre esse relato. O que aconteceu com os samaritanos que foram batizados, que abraçaram a sua fé em Jesus, mas que não haviam naquele momento recebido o Espírito, isso é um fato anormal. Nunca foi, nunca será o padrão da maneira como o Espírito Santo atua na conversão dos homens. Primeiro ponto. Entenda esse texto e olhe para esse texto como algo que não é normal de acontecer. Ok? Agora, isso também levanta uma questão prática importante. É possível que hoje
uma pessoa passe pelo rito do batismo cristão sem ter recebido o Espírito? É possível que uma pessoa seja batizada numa igreja, vai lá, cumpra todo o ritual, mas não ter recebido a habitação do Espírito em si? É claro que pode. É claro que sim. Ainda mais se nós levarmos em conta de que Deus não nos concede mais nenhum sinal visível do Espírito Santo descendo. Seria bom, né? Imagina, cada crente você enxerga ali uma língua de fogo descendo na cabeça dele. Pô, não tem dúvida, né? O cara é crente. Se não desceu, chuta que é lobo, né? Seria bom assim, mas não é mais a forma como o Senhor atua. Isso só aconteceu em momentos muito específicos do relato histórico. Hoje, irmãos, o nosso julgamento sobre o caráter de uma verdadeira conversão se dá pelas evidências de uma vida transformada pelo Evangelho. Essa é a maneira de nós enxergarmos. Por isso que eu digo sempre, nós não temos que apressar o batismo. Não há necessidade. O batismo ele não salva, então não há por que adiantar nenhum processo. Você tem que dar tempo para que as evidências sejam vistas e sejam provadas na vida de uma pessoa. É possível, sim, irmãos, que alguém desfrute de algum tipo de convencimento meramente intelectual de que ele precisa de Jesus na sua vida. É possível. É possível que uma pessoa que não é crente, que não recebeu o Espírito, acredite intelectualmente no Evangelho. Veja as evidências históricas, veja a evidência do relato bíblico, veja a lógica da mensagem, que é uma mensagem compreensível, que realmente eu vejo um mundo que é mau mesmo, o pecado explica. Aí você vê que as evidências históricas sobre Jesus ter morrido e ressuscitado são abundantes, e essa pessoa se convence, é verdade mesmo. Mas nunca ter sido realmente regenerado. É possível que pessoas carreguem em suas vidas culpas. Culpas por falhas graves de caráter, por manter na sua vida secreta uma conduta reprovável. E ela sabe daquilo. Ela sabe que é má. E aí então ela busca Jesus só como um alívio, ou uma mera esperança de não ir para o inferno. Pô, se os caras estão falando a verdade, o inferno está me esperando, vou buscar Jesus para não ir para o inferno. Apenas por isso. Mas internamente, no seu coração, ele não se arrepende do que faz. Internamente, inclusive, ele desfruta de prazeres do pecado, sem constrangimento. A única coisa que existe é remorso, é culpa. Mas não é a culpa que vem de um coração regenerado, mas de uma consciência que sabe que faz o mal para os outros. Que entendeu que um dia vai ter que prestar conta desses atos. Irmãos, toda pessoa desfruta de uma percepção interna de justiça. Todo mundo. Todo mundo é capaz de ver um assassino que não é posto na cadeia e olhar para aquilo e dizer: nossa, isso é injusto. Qualquer pessoa. Mesmo dentro das prisões, você tem lá regras entre os presos. Coisas que eles não admitem. Tem uma regra de conduta. Por quê? Porque todo mundo desfruta de um senso de justiça interior que foi colocado por Deus em nós. Uma consciência. Mas isso não quer dizer coração regenerado. Essa consciência, esse senso de justiça não é o mesmo do que regeneração, biblicamente falando. Então, pessoas assim, que apenas querem se livrar de algo, que veem em Cristo uma esperança de não ir para o inferno apenas, ou que quer buscar algum tipo de bênção, pessoas assim, elas podem se associar a uma igreja e podem permanecer nela por um bom tempo. Irmãos, pode ser o caso de alguém aqui, eu não sei, eu não conheço os corações. Pode ser o caso de alguém estar aqui hoje apenas porque acha que é um bom caminho ser seguido. Se unir a uma igreja cristã, né, participar das atividades, ouvir uma boa mensagem. Às vezes é pura religiosidade, acha que o simples participar vai salvar. Eu não sei, só Deus sabe, só Deus conhece.
Mas eu quero dizer algo bem importante, irmãos. Deus, ele é o protetor da sua igreja. E Deus jamais permitirá que o pecado permaneça no seu meio sem trazê-lo à luz e sem tratá-lo. Mais cedo ou mais tarde, o que está oculto é revelado. O que é feito em secreto vem à luz, nem que seja no julgamento final. O Senhor diz que todos nós prestaremos conta dos nossos atos. Um dia tudo que nós fazemos no secreto será exposto diante do Senhor. Devemos ter temor com isso, irmãos. Então este, irmãos, é o tipo de anomalia que também ocorre com a verdadeira conversão. A anomalia de pessoas que se dizem crentes, mas vivem no pecado, de forma impenitente, ou seja, sem verdadeiro arrependimento. Que vivem, que se dizem crentes, mas que não produzem mudança de vida. Nada muda. Continua igual, como se fosse um ímpio. Tem a mesma conduta, os mesmos vícios, tudo igual. Irmãos, isso é uma anomalia, isso não ocorre com aqueles que são verdadeiramente transformados. E aqui eu quero usar um texto bíblico para mostrar esse ponto. Existe uma exortação na Bíblia sobre vigilância. Paulo ele fala especificamente sobre o pecado da idolatria. Era muito comum no paganismo do tempo de Paulo a idolatria, pessoas idólatras. Que diziam seguir a Jesus, mas adicionaram Jesus no seu panteão de deuses. No paganismo era comum isso. Eu creio em Jesus, deixa eu adicionar Jesus aqui no meu altar com vários. Mais um Deus. E aí Paulo exorta sobre isso. E ele fala lá em 1 Coríntios 10, 12 a 13. Precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Ele diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, isso aqui é extremamente importante para todo crente. Semanas atrás, um grande pastor foi afastado da igreja, pastor muito conhecido, pastor sério, excelente expositor das Escrituras, e ele foi afastado da igreja por um caso de adultério. Ele confessou o caso de adultério para a igreja, e ele foi afastado. Irmãos, isso aqui é para todos nós, é para pastores, é para todos. Se você está em pé, veja que não caia. Seja vigilante. Nunca pense, eu nunca cairia nesse pecado. Olha que absurdo isso aí. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós somos tentados. Então ele diz, mantenha-se vigilante. Mas aí o que ele diz na sequência? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha só o que Deus nos diz pela sua palavra, que nós jamais vamos chegar ao momento e dizer, não, mas eu pequei porque era muito forte essa tentação. Deus está dizendo, olha, nunca vocês serão tentados mais do que vocês podem suportar. Pelo contrário, Paulo diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que vocês a possam suportar. Ou seja, sempre que nós somos tentados, irmãos, Deus nos dá todas as armas para que nós não caiamos no pecado. Para que a gente resista firmes. Ou seja, se você é crente de fato, você recebeu poder para vencer o pecado na sua vida. Você recebeu da parte de Deus poder para isso. O fato de sermos pecadores, o fato de que vamos tropeçar, nós falamos sempre sobre isso, nós temos uma natureza inclinada para o mal. Mas isso não nos concede carta branca para viver de qualquer jeito. Para baixarmos a guarda. Já sou pecador. Jesus me salvou, né? Se não fosse Jesus, porque olha só, eu não consigo. Irmãos, isso não é um pensamento que deve pairar nossa mente. Nós somos exortados a Deus a ter uma vida santa, vigilante, de guarda sempre erguida, sempre prontos a resistir. Assim nós somos chamados por Deus para sermos vigilantes e santos.
Deus diz que nenhuma tentação virá sobre nós maior do que podemos suportar, pelo contrário, Ele sempre vai nos conceder aquilo que precisamos para vencer. Sempre. Se nós tropeçamos, se nós caímos, é porque nós não lutamos o suficiente. Porque nós baixamos a nossa vigilância. Porque nós não usamos as armas que Deus nos dá. Quantas vezes nós estamos em tentação e nós, em vez de procurarmos socorro na Bíblia, em oração, com um irmão, nós nos calamos em um canto e ficamos sozinhos ali. Quantas vezes o pecado poderia ser evitado se nós pegássemos o telefone e ligássemos para algum irmão, amigo, querido, confiança, me ajuda. Estou passando uma tentação grave aqui agora. Ora por mim. Me fala alguma coisa para me encorajar. Mas nós preferimos não usar as armas. E aí nós tropeçamos, e ficamos ainda argumentando. Mas é que nós somos pecadores mesmo. Não pode ser assim, irmãos. Não aceite viver na anomalia da prática do pecado. Se há na sua vida pecados não confessados, pecados sem arrependimento, resolva isso o quanto antes. Abandone. Abandone. Creia que o Senhor lhe sustentará e dará forças para você vencer. Por quê? Porque viver na prática é incompatível com um coração regenerado, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo, irmãos, constantemente, o cristão, ele é incapaz de pecar em paz. Ele é incapaz. O verdadeiro cristão jamais ficará em paz pecando. Jamais. Tendo entendido a anomalia, essa anormalidade do que estava acontecendo neste relato dos samaritanos, o fato do Espírito Santo não ter descido sobre eles no momento em que eles confessaram a sua fé, participaram do batismo. Para entendermos melhor isso, nós precisamos também entender o contexto aqui. E aí eu quero que você volte ali ao verso 14 do texto de Atos 8, onde ele diz ali: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E aqui é importante nós relembrarmos quem são os samaritanos. Irmãos, a explicação detalhada da origem dos samaritanos eu fiz na análise dos versos 5 a 8. Então, se você perdeu, eu recomendo que você assista, porque lá eu desenvolvi em detalhes de onde eles surgiram, mostrei mapas e tudo mais. Mas aqui eu vou só resumir, né? Porque senão os irmãos que estão aí toda semana vão, né, ficar de saco cheio de ouvir tantas vezes as mesmas coisas. Mas resumidamente, os samaritanos, eles tinham um parentesco genealógico com os judeus. Os samaritanos, eles eram considerados, né, como um povo que tinha sangue judeu, porém, os judeus consideravam eles como uma espécie de povo semi-gentil. Eram israelitas, mas que haviam se misturado com povos pagãos. E isso aconteceu depois do cativeiro da Síria, lá no ano 722 a.C. Então, na opinião do próprio povo judeu, os samaritanos eles pairavam em um lugar meio obscuro entre judeus e gentios. Você tem o judeu, você tem os estrangeiros. Para o povo judeu, o samaritano ficava no meio termo, em uma zona nebulosa. Não é judeu, nem é gentil, uma espécie de semi-gentil. E aí, por consequência deste entendimento, havia muita animosidade entre esses dois povos. Havia uma tensão constante entre judeus e samaritanos. E mesmo que Jesus tivesse ordenado que o testemunho dele deveria ser pregado aos samaritanos, mesmo que Jesus tenha dito isso, vão e deem o meu testemunho aos samaritanos, ele falou claramente isso lá no início do livro de Atos. Mesmo assim, irmãos, eu tenho certeza que a notícia de que samaritanos estavam recebendo o testemunho com fé, de que eles estavam sendo batizados, isso causou espanto, causou surpresa entre os discípulos judeus. O sucesso de Filipe na evangelização de samaritanos, a notícia que chegou lá que o Espírito Santo não havia descido sobre eles, mas que eles haviam confessado Cristo, isso precisava ser testemunhado, precisava ser verificado pelos apóstolos. E aí, desta forma, com espanto, eles enviam Pedro e João.
Pedro e João foram os escolhidos para ir até lá e verificar o que estava acontecendo. Irmãos, a verdade aqui é uma só. A rivalidade entre esses povos era tão grande. Havia uma tensão tão presente, havia uma inimizade tão intensa entre eles, que se a experiência de um dos lados de conversão, né, da experiência com Deus e com o Espírito Santo ali naquele momento fosse ligeiramente diferente de um e de outro, isso seria usado como argumento para diminuir um ou outro grupo. Se eles tivessem experiências diferentes, se o Espírito Santo tivesse descido com língua de fogo somente sobre o judeu, os judeus usariam isso contra os samaritanos. Ah, vocês são crentes, mas é um crente de segunda categoria. Porque vocês não receberam a mesma forma. Olha o que Deus fez conosco. Olha os sinais. Ah, vocês são crente, mas ó, senta lá no fundo. Deixa aqui na frente para os judeus que foram habitados pelo Espírito. Certamente isso seria usado. Então a experiência pentecostal do samaritano não poderia ser diferente da dos judeus. Não poderia. Um sinal autenticador era necessário. Necessário. Tanto para que os apóstolos pudessem voltar e dizer para os judeus: olha, aconteceu com eles. Exatamente como aconteceu conosco. Porque se fosse antes dos apóstolos chegar, o que poderia acontecer? Ah, mas vocês que disseram que aconteceu. Como é que a gente vai saber se é verdade? Sempre pararia uma dúvida. Então os apóstolos tiveram que ir lá para confirmar que Deus de fato estava alcançando aquele povo. E da mesma forma, para o samaritano, isso era importante, era necessário. Por quê? Porque isso também confirmaria para eles que a salvação deles vinha por meio de um Messias judeu. Olha, realmente nós estamos sendo salvos por esse Messias que eles estão anunciando, que é descendente de Davi, que é judeu. Os dois lados precisavam desta garantia de Deus. Os dois lados precisavam verificar que Deus estava recebendo os samaritanos no corpo de Cristo. Quando você olha ali para o verso 16, e aí Lucas ele diz o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Esse termo descido fala que o Espírito desceu sobre eles, se refere a quê? Se refere à experiência de Atos 2. É disso que se trata. O Espírito não havia ainda descido da maneira como desceu nos primeiros crentes judeus. É isso que Lucas aqui está explicando. Ou seja, os samaritanos, eles tinham recebido com fé o testemunho, haviam passado pelo rito de batismo, mas o Espírito Santo não havia descido sobre eles da mesma forma como ocorreu com o povo judeu em Pentecostes, com as línguas de fogo, com a evidência. Por isso, irmãos, que essa anomalia, ela teve que acontecer. Porque a mesma experiência se fazia necessária. Por quê? Em virtude do contexto histórico e cultural, por conta das marcas de séculos de tensão entre esses dois povos, era necessário que uma evidência ocorresse, que demonstrasse a ação de Deus sobre judeus e agora sobre samaritanos. Isso precisava acontecer. E tinha que acontecer na presença dos apóstolos. Não podia ser antes. Tinha que ser na presença deles. Agora, uma breve observação sobre a segunda parte do verso 16. E aqui vem os detalhes do texto que às vezes passam despercebidos, mas que são importantes. Ele diz ali: tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não sei se você reparou, mas disso aqui sai um questionamento sobre por qual motivo Filipe batizou os samaritanos apenas no nome de Jesus e não usou a fórmula trinitária da grande comissão. Nós sabemos que as pessoas têm que ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A fórmula trinitária de Mateus 28. E aqui você tem dizendo, Lucas, dizendo, olha, Filipe os batizou em nome de Jesus. Ué, por quê?
E aí algumas pessoas já vão associar, não, é por isso que o Espírito não desceu. Que não foi feito certo. Os apóstolos foram lá e fizeram a maneira correta. A liturgia formal como tem que ser. Irmãos, eu acredito aqui que primeiramente não era a intenção de Lucas descrever em detalhes o batismo. Ele não está aqui descrevendo como foi o batismo, ele está dizendo apenas que os samaritanos passaram pelo rito do batismo cristão. Apenas isso. Então, quando Lucas ele cita a expressão que eles foram batizados em nome de Jesus, ele não se refere àquilo que está sendo dito no momento do batismo, mas à ideia de que os samaritanos estavam aderindo ao testemunho apostólico e estavam sendo batizados. Simples assim. E por outro lado, você tem uma questão de supervalorização da fórmula, né? Isso também é comum. As pessoas supervalorizam essas fórmulas. A gente vê muito na expressão da oração em nome de Jesus. Então, se a pessoa não ora e no final diz em nome de Jesus, não valeu a oração. Toda oração tem que ser em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus parece que é quase um abracadabra gospel. Você ora, fala em nome de Jesus, poder. Já era, realizou. Não, irmãos, tem certas coisas que não são assim. Da mesma forma, essa fórmula trinitária. Às vezes as pessoas supervalorizam. Então parece que o mero dizer o nome das três pessoas é suficiente para validar um batismo. Então, você tem uma pessoa que crê que Jesus é um anjo que veio do céu. E ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Valeu o batismo? Não, óbvio que não. O entendimento dela de Jesus é distorcido, é errado. É um batismo que não vale para nada. Agora, se a pessoa crê em Jesus da maneira correta, bíblica, ortodoxa, e ela vai ser batizada, e o pastor vai lá e batiza ela somente em nome de Jesus, não valeu? Percebe a incoerência? Como se a gente valoriza demais algumas coisas, quando na verdade deixa coisas importantes para trás? Então esse é o ponto aqui, não tem grandes mistérios. Lucas só está dizendo para nós aqui que eles foram batizados em Cristo, creram em Cristo e foram batizados, simples assim. Certo? Tendo feito esse adendo, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 2. Eu quero ler esse texto de Efésios 2, porque ele é um texto perfeito para nos mostrar essa união sobrenatural que Deus realizou de judeus e samaritanos. A gente não sabe o nível de rivalidade que existia. Isso é algo que a gente não consegue compreender completamente. Eu não consigo nenhuma aplicação, nenhuma ilustração sobre isso. Eu vou dizer colorados e gremistas, não dá, né? A gente convive na família com colorados e gremistas, a gente não odeia os gremistas, né? Mas a gente sabe que eles estão errados em torcer para o time errado. Mas a gente não odeia eles. E vice-versa. Tudo bem que tem alguns casos que isso se torna religião, os caras se matam por isso, né? Casos extremos, né? Mas na normalidade não. Efésios 2, dos versos 11 a 22. Mas aqui, irmãos, era um contexto realmente de ódio declarado de uns contra os outros. Fazer esses dois povos se unirem em uma congregação, se unirem em comunhão, é um verdadeiro milagre de Deus. Só é possível por causa do Espírito Santo. E aqui nesse texto de Efésios, ele fala sobre essa união de judeu e gentil, judeus e os estrangeiros, e aqui inclui-se samaritanos. Então, Paulo aqui ele está se dirigindo para uma igreja que já é predominantemente gentílica. Já tem muito mais gentil do que judeus ou samaritanos aqui neste momento. E ele demonstra muito bem aquilo que Deus realizou por meio da conversão. O milagre que a conversão proporciona na comunhão dos irmãos. Samaritanos, gentios, judeus, todos unidos. Efésios 2, versos 11 a 22 diz ali: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Aqui havia um desprezo do judeu com o gentil. O judeu ele estava debaixo da aliança de Deus, da circuncisão, e ele olhava para o de fora e dizia: vocês são incircuncisos. Vocês são um povo menor que nós, menos privilegiado que nós. E ele diz que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperanças e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. Irmãos, isso aqui ele está fazendo uma referência ao templo. No templo judeu, lá em Jerusalém, havia um muro nos pátios que separava os gentios dos judeus. A parte mais próxima do Santo do Santo, do local do templo, era destinada apenas para judeus. O gentil podia chegar até o muro. Era a parte mais exterior. Os samaritanos sequer podiam ir lá, porque eles eram proibidos de ir ao templo. Então ele está falando dessa parede que separava judeus e gentios. Só o judeu era mais privilegiado, podia ir além. E aí Paulo diz, olha, Deus derrubou essa parede. Não há mais essa separação. Era uma separação de inimizade, ele diz. Eles eram inimigos. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio delas. Irmãos, Deus destruiu essa inimizade deles, desses povos. Deus destruiu em Cristo e uniu eles em uma congregação. Verso 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Santo dos Santos, ao Pai. Ambos temos acesso, as paredes foram destruídas, nós agora chegamos até lá todos, judeu ou gentil, todos, em um só Espírito. O Espírito que desceu sobre os judeus em Atos 2 é o Espírito que desceu sobre os samaritanos em Atos 8. Um só Espírito, o mesmo Espírito. Verso 19, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E aí nós vamos entender o papel de Pedro, o fundamento da igreja. É importante nós entendermos o porquê do fundamento dos apóstolos. E profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a pedra principal. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Que texto maravilhoso, irmãos. Eu digo, a gente perde essas questões porque a gente não vive mais esses... A gente não tem um povo que a gente é inimigo. Não tenha mais essa... Mas esse texto aqui, lido por um samaritano, lido por alguém que conheceu esse período, é um texto assim, de se atirar no chão, como a gente diz, né? Se joga no chão e fica, posição fetal ali, porque, cara, é maravilhoso o que Deus fez. É maravilhoso. Então a gente tem que entender essas questões culturais para conseguir entender melhor o que ocorre nessas narrativas bíblicas como a que a gente tem hoje. Então, tendo entendido, irmãos, tanto a não vai sair, anomalia quanto o contexto histórico, cultural, irmãos, isso já nos dá uma outra visão para esse texto. Isso já nos abre bastante aqui. Mas, nós também temos que entender aqui o papel do apóstolo Pedro. E aí eu quero que você volte lá para Atos. Na verdade, eu quero vá para Mateus 16. Vamos percorrer um pouco a Bíblia hoje. Mateus 16. Nós temos que entender o papel do apóstolo Pedro. E por que o de Pedro e não o de João? Já que João está ali junto. Irmãos, porque Jesus falou algo importante a Pedro. Sobre o papel que Pedro desempenharia na fundação da igreja cristã. Isso se cumpre em Atos. Tá? Um texto que tem muito evangélico que dá pirueta para tentar fugir dele, por conta da doutrina da sucessão apostólica que a igreja romana criou. Então, muito evangélico tenta fugir do texto para sair e dizer que Pedro não é a pedra da igreja. Mas, irmãos, não tem como fugir daquilo que o texto afirma claramente. A questão é entendermos da maneira correta.
É entendermos que esse texto não nos dá base para aquilo que é ensinado acerca da sucessão apostólica que chega nos papas de hoje. Não temos base para isso. Mas olha o que diz os versos, Mateus 16, versos 17 e 19. Antes daqui, Jesus já tinha perguntado sobre quem ele era, né, para os apóstolos. Quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro ele toma a frente e vai dizer, olha, você é o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus responde aqui nos versos 17. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram a você. Não foi uma percepção humana que você teve. Ele está dizendo isso. Carne e sangue, a ideia, olha, não foi a sua inteligência que te deu essa condição de chegar a essa resposta. Mas meu Pai, que está no céu, Deus o iluminou para essa resposta. E aí vem a parte importante do que ele diz. Também eu lhes digo que você é Pedro. E ele faz um trocadilho com o nome de Pedro. Cefas. Também é pedra no idioma original, né? Ele vai dizer, você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você, Pedro, as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Irmãos, tem toda essa exposição gravada lá, foram acho que 3 pregações só nisso aqui. Então tem bastante informação lá para trabalhar essa questão da doutrina. Se você quiser, tiver curiosidade, pode ouvir. Mas resumidamente, Jesus afirmou aqui para Pedro que por meio do seu ministério é que a igreja cristã, que nem havia começado ainda aqui em Mateus 16, ela não havia começado, isso vai começar em Atos 2, por meio de Pedro a igreja viria ao mundo. Seria por meio dele, do seu ministério. E aí eu tenho que lembrar que igreja, irmãos, não é um prédio, não é uma instituição. Biblicamente, igreja é a união de crentes. É a congregação dos santos. É a união de judeus, gentios e samaritanos em um corpo espiritual, unidos a Cristo por meio do Espírito, habitando em cada um. Isso é a igreja. Jesus disse para Pedro que ele seria uma peça fundamental no início deste edifício que seria construído. Você, Pedro, será parte importante no início da igreja. E o que nós encontramos no livro de Atos, que narra o início dessa história? O que nós vemos sobre Pedro? Nós vemos Pedro atuando diretamente, pregando aos judeus em Atos 2. Por meio da pregação de Pedro, eles creem, e aí logo depois o Espírito desce sobre eles. Pedro abriu o caminho, abriu o reino para os judeus naquele momento. Agora, em Atos 8, com os samaritanos, o que nós vemos? Pedro, mais uma vez, com as chaves do reino, estando presente no momento em que o Espírito Santo desce sobre os samaritanos. E logo mais, nós veremos o que? Pedro sendo enviado à casa de Cornélio. Para quê? Para abrir as portas do reino aos gentios. Se cumpre aquilo que Jesus falou. É por meio de ti, Pedro. A igreja começará. Por meio de ti você terá a chave do reino. Será você que vai abrir o reino aos judeus. Será você que vai abrir o reino aos samaritanos. Será você que vai abrir o reino para os gentios. Nos 3 momentos mais importantes, onde houve o acesso de povos diferentes a Cristo, Pedro esteve lá presente, sendo a pedra fundamental que edificou a igreja cristã. E é por tudo isso, irmãos, que o Espírito Santo só desce aos samaritanos no verso 17 de Atos 8. Que diz que então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Este evento marca a completa participação do povo de Samaria na igreja cristã. Todos os requisitos foram cumpridos. Não há mais nenhuma dúvida sobre a salvação que se estende para aqueles que antes estavam longe. Sob a liderança da pedra, que é Pedro, o Espírito desce aos samaritanos. E isso comprova de maneira definitiva o ingresso dessas pessoas no corpo espiritual da igreja cristã. É neste momento que a experiência pentecostal dos samaritanos estava completa. Quando há oração, presença de Pedro, o Espírito desce sobre eles, e aí então eles tiveram a sua experiência pentecostal. E aí, como eu disse antes, irmãos, no catolicismo, deriva dessa passagem o rito da crisma.
ou o rito da confirmação. Você tem essas duas expressões, né, que é o sacramento. E o católico romano ele ensina que a imposição de mãos, onde um sacerdote unge com óleo, e a palavra crisma significa óleo em grego, ele unge com óleo a testa de uma pessoa. Neste momento, então, o Espírito Santo é concedido. E aí, então, depois de confirmada, de crismada, a pessoa se torna, então, um membro legítimo da Igreja Católica. Essa é a ideia da crisma, baseada com isso. Qual o problema? O problema, irmãos, é que nós não temos elementos suficientes para normatizar essa prática. Não há aqui elemento suficiente para nós criarmos uma doutrina com base apenas nesse texto. A prática de imposição de mãos parece ter ficado muito mais restrito a algumas questões pontuais dentro dessa igreja primitiva. Com o passar do tempo, isso é deixado de lado, já não é mais feito. Quer um exemplo? A próxima experiência pentecostal que nós veremos vai ser na conversão de Cornélio, que marca o início dos gentios, a entrada dos gentios na igreja. E lá, na conversão de Cornélio, eles não impuseram as mãos sobre eles. O texto vai dizer, lá em Atos 10, 44, que enquanto Pedro falava, o Espírito caiu sobre eles. Não precisou a imposição de mãos. Então você vê que isso não é algo normativo. A gente não pode pegar esse texto aqui e dizer, não, ó, o Espírito Santo só desce se um sacerdote vier e botar a mão na sua cabeça. Não dá base para isso. Nós não temos elemento suficiente para isso. O Novo Testamento, em momento algum, ordena que nós temos que imitar a prática de Pedro e João em Samaria. Em momento nenhum. Você não tem nas epístolas paulinas, que são as epístolas que regem a igreja, que trazem normas para a igreja, você nem tem nenhuma instrução nesse sentido. Que nós devemos continuar impondo as mãos. Por outro lado, irmãos, eu também tenho que dizer que não existe nenhuma proibição de se fazer isso. A Bíblia também não proíbe de um pastor impor as mãos sobre alguém, realizar uma oração com imposição de mãos. Mas isso deve ser feito desde que se entenda que não tem nada místico ali. Ou que isso é necessário para que o Espírito Santo seja derramado sobre alguém. Porque o que acontece normalmente, irmãos? A pessoa que pede uma oração com imposição de mãos, ela tem um entendimento equivocado do que aquilo é. Irmãos, eu já vivi isso na prática, de pessoas chegando na igreja, visitantes, e no final pediram uma oração com imposição de mãos. E aí, quando eu sento com essa pessoa e converso com ela, eu consigo entender que a percepção dela é baseada nessa ideia equivocada de que pessoas que estão servindo o Senhor em cargos de liderança têm algum tipo de poder maior que os outros. Que o simples fato de eu colocar a mão sobre a cabeça dela vai ter ali algo sobrenatural acontecendo. Então, tem que explicar, olha, isso não ocorre mais. A sua oração é tão poderosa quanto a minha se for colocada na confiança de Jesus Cristo. Não há mais necessidade disso. Então, aqui na igreja, por exemplo, nós temos o costume de realizar orações com imposição de mãos só na ordenança de pastores e diáconos. E nós fazemos isso por quê? Como um símbolo de validação, como um símbolo de que aquelas autoridades da igreja estão ali validando e transmitindo autoridade para aqueles que estão sendo ordenados. É como um símbolo. Mas mesmo nesses casos, nós sempre explicamos, irmãos, o que nós vamos fazer agora não tem nada sobrenatural envolvido, não tem nada místico, é simplesmente um símbolo de que essas autoridades que estão aqui estão validando uma nova autoridade que está sendo levantada. Somente isso. Ok? Amém. Espero que tenha ficado entendido. Se não ficar, você pode procurar no final também, a gente tira dúvidas. Irmãos, eu espero que com essas explicações tenha dado a entender um pouco melhor acerca do texto. Eu espero que você tenha compreendido o motivo pelo qual ocorreu uma anomalia. Eu espero que você possa ter entendido por que essas pessoas foram batizadas por Filipe, mas não receberam o Espírito de forma imediata. Eu espero que você tenha entendido o contexto e o papel do apóstolo Pedro aqui, para que você possa ter uma visão mais correta acerca daquilo que Lucas nos conta. Mas agora eu quero voltar lá para a pergunta do início, para encerrarmos aqui. Irmãos, você já teve a sua experiência pentecostal?
E obviamente que eu não estou falando da mesma exata experiência de Atos 2. Eu não estou falando da mesma exata experiência dos samaritanos hoje, que houve algo visível, línguas de fogo. Atos 2 nos fala que eles começaram a falar em línguas estrangeiras. Tudo isso foi necessário para aquele momento pontual da história. O que eu falo aqui, irmãos, sobre você ter uma experiência pentecostal, é a experiência de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que a resposta poderia ser mais fácil se houvessem evidências como essas, sobrenaturais. Mas mesmo que nós não tenhamos as mesmas evidências, existem sim formas que você pode verificar. E aqui eu vou dar basicamente duas maneiras de você verificar. Se há de fato evidências de uma verdadeira experiência pentecostal na sua vida. Primeiro, a evidência do arrependimento e de uma vida santa. A evidência de uma vida que se importa com as coisas de Deus, que busca viver para a glória do Senhor. Essa é a primeira evidência que você deve buscar. Isso faz parte da sua vida. Você busca, você tem desejo em conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e viver de acordo com ela. Você tem buscado na sua vida constantemente se analisar acerca de pecados cometidos, acerca da sua conduta, e você tem buscado mudar isso na sua vida. Você tem percebido coisas que têm que ser abandonadas e você tem buscado abandonar essas coisas. Você se importa em agradar a Deus com o seu testemunho, com as suas palavras, com os seus atos. Isso é algo que é importante para você? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto. Uma vida santa, que se importa com Deus, que se importa com a sua palavra. Se você já encontra isso, louvado seja o Senhor. Permaneça vigilante. Jamais estagne em um ponto de dizer, não, mas eu já aprendi o suficiente. Eu já sei, não. Já estou. Não, irmãos. Cada ano que passa, agora mais uma vez chegando já no final do ano, mas cada ano que passa você tem que olhar para a sua vida, aquilo que ficou, e olhar assim e dizer, nossa, olha só, quanta coisa eu aprendi. Olha só esse ano que passou, como eu me aproximei mais do Senhor. Olha só quanta alegria eu tenho descoberto nas coisas simples de Deus. Todo ano você tem que olhar para trás e verificar isso. Segunda evidência, irmãos, que eu gostaria que você procurasse, é que a verdadeira experiência pentecostal traz união com aqueles que são diferentes de nós. Traz união com aqueles que são diferentes, a comunhão com os demais membros da igreja de Cristo. Lembra que o Senhor disse que nós seríamos distintos dos outros pelo amor que nós temos uns pelos outros. O amor aos irmãos. Não era um amor qualquer que Jesus estava falando, ele diz um amor sacrificial. É amar as pessoas sem esperar de volta. É amar de tal forma que, se fosse preciso, você teria que morrer pelo seu irmão. Eu não tenho dúvida que nós morreríamos pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos mais próximos. Você morreria por alguém que só frequenta a igreja contigo? Assim, você não conhece muito profundamente? Será que você daria a sua vida? Jesus deu a vida por pessoas que nunca retribuíram a Ele o seu amor. O Senhor se entregou por nós. É um amor apesar da diferença. É uma união de serviço, servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros, sem esperar o reconhecimento, sem esperar de volta um tapinha nas costas. É fazer simplesmente por amor. Fazer simplesmente porque entendeu que esse é o chamado de Cristo para nós, sermos servos uns dos outros. Quem quer ser o maior no reino, faça o quê? Seja o menor aqui. Seja aquele que mais serve. Não o que mais dá ordem. Não o que mais dá pitaco. Não o que mais critica os outros. Seja aquele que fecha a boca e vai lá e pega o pano e vai limpar.
ao invés de falar mal do outro que não fez isso. É assim que deve ser a nossa vida em comunidade, irmãos. Disposição em servir. Um espírito sempre amável, que sempre procura reter a crítica, que fornece o elogio, que analisa as partes boas e deixa de lado aquilo que não é tão importante, as coisas. Todos nós temos problemas. Essa é outra evidência da habitação do Espírito. Outra evidência, irmãos. Vida santa e comunhão amorosa em serviço. Você encontra essas evidências na sua própria vida? Pense um pouquinho sobre isso e vamos orar. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela tua santa palavra. O Senhor nos conserve sempre em zelo, Deus, pela tua verdade, nos guiando, nos conduzindo, nos ensinando através do texto bíblico. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre todos nós, nos convencendo da verdade, nos guiando nos seus caminhos, nos conduzindo ao verdadeiro arrependimento, nos levando até Cristo e exaltando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor interceda por nós, que o Senhor nos conceda graça, misericórdia, perdão, e que cada um aqui possa, de fato, encontrar, Deus, essas evidências tão importantes e necessárias para aqueles que receberam o seu Santo Espírito. Jamais deixa que a gente se acomode ou considere que o pecado é algo banal. Todos somos pecadores e isso, de alguma forma, nos dá uma carta branca para viver de qualquer jeito. Que jamais isso seja assim, Deus. O Senhor constrange o nosso coração. O Senhor nos dê um zelo cada vez maior pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a buscá-lo, Pai, em oração diariamente, clamando, Deus, por salvação, clamando por santificação. Que o Senhor nos molde através das nossas circunstâncias diárias, Deus. Muitas vezes usa o sofrimento se necessário, Pai, mas jamais permita que qualquer um de nós ande distante de Ti. Que seja criado entre nós uma verdadeira unidade na diversidade, conforme nós lemos o texto de Efésios 2. Os laços de amor fraternal sejam visíveis a todos. E que em tudo, Deus, nós possamos levar a Tua palavra e o Teu Santo Espírito em consideração. Nos leva a uma vida santa, uma vida digna daqueles que são chamados filhos Teus. Pai, obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe também essa nação. Que o Senhor abençoe, Deus, essa eleição que hoje temos. Que o Senhor possa também, Deus, interceder na mente das pessoas a escolher aqueles que estarão na liderança do nosso município. E que os princípios que nos levam a escolher alguém sejam princípios santos e justos diante da Tua santa palavra. E abençoa aqueles que tomarem posse, porque sabemos que nenhuma autoridade é levantada neste mundo sem a Tua permissão. Então, Pai, nós pedimos também por isso, Deus. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe a nossa nação. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, queridos.